Bom, galera, então vamos lá, tá? Semana passada a gente viu sobre adição e subtração de monômio, né? E essa semana a gente vai focar em multiplicação, divisão, potência. Só que na aula que a gente vai fazer ao vivo hoje, a gente também vai ver isso. Então eu vou gravar uma aula curta só pra ficar de para vocês tirarem dúvidas. Se vocês quiserem, vocês podem abrir e tirar a dúvida direto, certo? Então, olha só. Vamos falar sobre multiplicação aqui, certo? Multiplicação e divisão de uma vez, tá? Quando a gente fala de multiplicação e divisão de monômio, diferente de soma e subtração, a gente vai poder aqui fazer a multiplicação e a divisão se eles não forem semelhantes. Vocês lembram que se for soma ou subtração, a gente precisa que eles sejam semelhantes para poder fazer. Na multiplicação e na divisão não, porque a gente vai fazer coeficiente com coeficiente e parte literal por parte literal. Como assim, professor? Vamos lá. A gente vai ter que aplicar aqui algumas propriedades de potenciação que a gente viu. Por isso que eu falei para vocês, se vocês vão lembrar, que potenciação era importante, porque a gente ia usar isso em monômio, em polinômio e assim por diante, tá? Então aqui, ó, imagina que a gente tem dois monômios qualquer. 2 vezes x, né, um monômio, multiplicado por 3 vezes y. Percebe, ó? Eles não são semelhantes, mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai multiplicar coeficiente com coeficiente, ó. 2 vezes 3, que vai dar 6. E x vezes y, como a gente não pode multiplicar, a gente vai botar vezes x vezes y. A gente só vai agrupar, na verdade, né? A gente multiplica os coeficientes e agrupa a parte literal. Professor, e se for a parte literal igual ou parecida? Vamos lá. 2 vezes x vezes 3 vezes x ao quadrado. Então vamos lá. O que a gente faz? Coeficiente com coeficiente, 2 vezes 3, 6. E a parte literal, olha só, a base dela não é igual? Como assim, professor, a base? A base aqui seria o x e o expoente é 1. A base aqui é x e o expoente é 2. Como a base é igual, a gente viu lá na propriedade de potenciação que quando a gente multiplica, vou botar aqui é x elevado a n vezes x elevado a m. Quando a gente multiplica potência de base igual, a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então, se a gente for transferir isso daqui para cá, vai ficar x, vai repetir o x, e vai somar 1 mais 2, 3, e vai ficar 6 elevado a 3, tá bom? Vamos só dar mais um exemplo de multiplicação para a gente dar um exemplo de divisão. Então, vamos colocar aqui 2xy ao quadrado vezes 5xy a. E vamos botar um 2 aqui no x, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? São dois monômios. A gente vai multiplicar o 2 pelo 5, porque são os coeficientes, vai dar 10. E aqui, ó, x e x ao quadrado, repete o x e soma os expoentes, que vai dar 1 mais 2, né, 3. Aqui é como se tivesse 1, tá bom? Já que não tem nada. E o y a gente vai repetir, vai fazer a mesma coisa. Vai somar 2 mais 1, porque aqui é como se tivesse 1, então vai ficar 3. E o a, Thales, que não tem ninguém aqui, a gente vai repetir ele. Vai deixar ele agrupado aqui. O resultado final seria 10x ao cubo y ao cubo vezes a, tá bom? Na divisão, gente, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vai ser coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Então vamos lá, vamos supor que a gente tenha 2x dividido por 2y, tá? Então a gente vai fazer, olha só, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar em forma de fração essa resposta, tá? Vai ficar o seguinte, ó, 2 dividido por 2, 1. Então nem preciso colocar, mas vou colocar 1. X dividido por y, x dividido por y.
e vai ficar o resultado assim, tá bom? Professor, e se for parecido, a parte literal, né? Se o expoente for diferente, mas eles forem iguais, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou botar aqui 2x, vou botar 2x dividido por 3x ao quadrado. Então, olha, presta atenção, tá? O 2 dividido por 3 vai dar uma dízima, então a gente pode deixar em forma de fração, 2/3, tá? O x ele é parecido com esse x aqui, e tem uma propriedade que a gente viu lá na propriedade de potenciação, que se a gente tem uma potência dividido por outra potência da mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. No produto a gente soma, no quociente, na divisão a gente subtrai. Então, ó, x, repito o x, e aí eu vou fazer 1 menos 2, né? 1 menos 2. E aí eu vou ter 2/3 vezes x, 1 menos 2 menos 1. Então vai ficar aqui, elevado a menos 1. Tá? Ou a gente deixa o menos 1 aqui, ou inverte aqui. A gente vai fazer exercícios hoje ao vivo, e aí a gente tira um pouco de dúvida sobre a divisão, que eu sei que é um pouquinho mais complicada. Tá? Agora falando sobre potência, gente, tá? Só pra gente finalizar esse vídeo. Falando sobre potência, a gente tem toda vez que a gente tiver um monômio elevado a algum número, vamos lá, potenciação de monômio, tá? Potenciação de monômio. Então, toda vez que a gente tem um número aqui, um monômio, vamos botar aqui 3x y ao quadrado, tá? Elevado, ó, potência, elevado a 2. A gente vai tratar como se estivesse naquela propriedade de potenciação, que a gente tem A vezes B elevado a n, é a mesma coisa que A elevado a n vezes B elevado a n. Ou seja, como tudo aqui dentro é produto, né? Ou seja, a gente está pegando 3 vezes x vezes y ao quadrado, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que fazer 3 elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado vezes y ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar isso aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado fica x ao quadrado mesmo. E y ao quadrado, potência de potência, multiplica, lembram? A gente vai multiplicar esses dois aqui. Então vai ficar y à quarta, tá? É isso, gente, tá? Aqui a gente já falou sobre multiplicação, divisão e potenciação. Os exemplos, os exercícios, a gente faz melhor na aula ao vivo que vai ter hoje. E aí vocês vão poder tirar a dúvida de vocês e tudo mais. A gente aproveita na aula para tirar dúvidas também dos exercícios do livro, tá bom? É isso por hoje. Valeu, galera. Abraço.